Embriologia do sistema nervoso. Embriologia do sistema nervoso é o processo chamado de neurulação, tá? O folheto que dá origem ao sistema nervoso é o ectoderma. O processo de neurulação começa no 20º dia do embrião, onde o folheto da ectoderma sofre uma ação indutora da notocorda, formando a região mais espessada, que é chamada de placa neural. A notocorda, posteriormente, ela vai se degenerar e vai formar o núcleo pulposo das vértebras. A placa neural ela vai formar uma região de sulco, que é o sulco neural. Esse sulco neural vai se aprofundar, formando a goteira neural, e essa goteira neural vai se fechar num tubo neural. No momento de fechamento, ela vai deixar células laterais residuais, que são as células da crista neural. Essa crista neural vai dar origem aos gânglios espinhais, a raiz dorsal dos nervos espinhais, os gânglios sensitivos, vai formar o sistema nervoso autônomo, a glândula adrenal, os melanócitos, as células de Schwann, os anficitos, os odontoblastos e as meninges, a dura mater e a aracnoide. O tubo neural ele vai ter um fechamento não uniforme, vai fechar primeiro na região central e depois vai seguir para as periferias, dando ali duas estruturas, uma na região mais superior e uma na região mais inferior, que é o neuróporo caudal e o neuróporo rostral. O tubo neural, quando a gente corta ele transversalmente, a gente vai ver as regiões das lâminas: a lâmina alar, a lâmina basal, a lâmina do teto e a lâmina do assoalho. A lâmina alar e a lâmina basal são separadas pelo sulco limitante, e na região central interna a gente vai ter uma luz, que é a luz do tubo neural. A lâmina alar vai formar os corpos dos neurônios ligados à sensibilidade. A lâmina basal vai formar os corpos dos neurônios ligados à motricidade. A lâmina do teto vai formar as estruturas do epêndima e as estruturas da tela coroide. E a lâmina do assoalho vai formar o sulco mediano do assoalho do quarto ventrículo. E o tubo neural vai sofrer dilatações, tá? Tem as dilatações mais primitivas do arco encéfalo, que são 3 dilatações primárias, que é o prosencéfalo, o mesencéfalo e o roubencéfalo. O prosencéfalo vai formar as estruturas do telencéfalo e do diencéfalo, né? O telencéfalo vai dar origem aos hemisférios e o diencéfalo dá origem às estruturas do diencéfalo. O mesencéfalo se mantém como mesencéfalo e o roubencéfalo vai dar origem ao metencéfalo e o mielencéfalo. Então, de 3 vesículas primordiais se formam outras 5 vesículas primordiais, tá? Aqui mostrando de novo as dilatações, tá? Um encéfalo primitivo, que é o arquencéfalo, vai dar origem ao prosencéfalo, mesencéfalo e o roubencéfalo. O prosencéfalo vai dar origem ao telencéfalo, o diencéfalo, o mesencéfalo se mantém como mesencéfalo e o roubencéfalo dá origem ao metencéfalo e o mielencéfalo. E a medula primitiva é outra estrutura que vai formar a medula do corpo humano, tá? As cavidades do tubo neural, a gente vai ter o canal central da medula, que vai dar origem ao canal central da medula, tá? A cavidade do roubencéfalo vai dar origem ao quarto ventrículo. A cavidade do diencéfalo vai dar origem ao terceiro ventrículo. A luz do mesencéfalo dá origem ao aqueduto cerebral. E as vesículas terencefálicas vão dar origem aos ventrículos laterais. E a gente tem também as etapas de diferenciação e organização neuronal, tá? As etapas são 6. Etapa de proliferação, que é onde a gente tem a mitose de neurônio, que acontece na zona marginal ou zona ventricular, que é na região periventricular, ali onde os neurônios vão sofrer mitose e se desenvolver. Na segunda etapa eles vão migrar, tá? Essa migração ocorre na direção periventricular, em direção à região cortical. Essa migração é guiada pelas células da glia radial, que são as células precursoras de astrócitos. Depois tem a etapa da diferenciação, onde esses neurônios começam a emitir seus axônios. Depois tem a fase da sinaptogênese, onde eles começam a formar sinapses entre eles. Depois tem a etapa da mielinização, formando a bainha de mielina, tá? Essa etapa da formação da bainha de mielina, ela é progressiva durante a vida, podendo se estender até os 30 anos, onde é a idade onde se completa a mielinização da região pré-frontal.
E por último tem a eliminação programada de neurônios e de sinapses, tirando aqueles neurônios em excesso, tá? E um fator importante para todo esse processo, para a formação de mitose de neurônio, para crescimento de neurônio e trofismo neuronal, é o NGF, que é o Nerve Growth Factor, tá? Podemos ter defeitos de fechamento do tubo neural, tá? Os defeitos do fechamento do neuróporo caudal são a mielomeningocele e a espinha bífida, e defeitos de fechamento do neuróporo rostral, a gente tem como exemplo a anencefalia. A gente tem também distúrbios no processo de migração neuronal, onde no processo de migração a gente pode apresentar focos de neurônio ectópicos, como mostrado aqui na figura, essa região de substância cinzenta no meio de substância branca. Foi um defeito de migração do neurônio, formando essa região de heterotopia em banda. Essas regiões são geralmente regiões bem epileptogênicas e são doentes que podem frequentemente apresentar atraso de desenvolvimento, tá? E as divisões do sistema nervoso, no final a gente tem o sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. O encéfalo é formado por cérebro, cerebelo e tronco encefálico, tá? Onde o tronco a gente tem o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, e o cérebro a gente tem o telencéfalo e o diencéfalo. E a medula espinhal é a parte que está dentro dentro da vértebra, do canal medular. E a gente tem o sistema nervoso periférico, que aí a gente vai ter os nervos periféricos e os gânglios e as terminações nervosas, tá? Os nervos a gente tem também como sistema nervoso periférico, os espinhais, e os nervos cranianos também são considerados sistema nervoso periférico.